Ao longo desses anos no qual eu me aprofundei sobre dinheiro e finanças, após me formar em economia e atuar na área financeira, eu tive lições valiosas sobre dinheiro que transformaram a minha vida, como administrar o meu dinheiro, como identificar hábitos ruins e me livrar deles de uma vez por todas. Então, se você está em uma situação na qual você não tem nenhum centavo guardado, não sabe o que está fazendo de errado e quer se livrar dessa situação, hoje eu vou te mostrar 10 hábitos que estão te mantendo pobre e como você pode mudá-los a partir de hoje para transformar a sua vida financeira. A maioria de nós, quando enfrenta dificuldades financeiras, fala que se tivesse mais dinheiro, os problemas seriam resolvidos. Porém, na maioria dos casos, não é isso que acontece, porque mais dinheiro acaba aumentando o tamanho do problema. Isso porque a chave da mudança está nos comportamentos diários. São aqueles pequenos hábitos que a gente tem no dia a dia, que já estão enraizados e que são a grande causa dessa dificuldade financeira. Porque pensa só, se uma pessoa tem um estilo de vida na qual ela gasta todo o dinheiro, se ela recebe um aumento salarial, ela tende a aumentar os gastos na mesma proporção. Então não importa quanto dinheiro aquela pessoa recebe, ela vai continuar gastando todo o dinheiro. Porque uma pessoa que não sabe administrar 3 mil reais, não vai saber administrar 30 mil reais. O autor Harv Eker mostra no seu livro Os Segredos da Mente Milionária que o nosso cérebro é como se fosse um software que funciona com base nas informações que foram colocadas nele. Então são os ensinamentos que você teve da sua família, da sua escola, da sua comunidade que vão definir as formas na qual você se comporta. Então pense que cada hábito que você tem é baseado num arquivo que foi colocado no seu cérebro, alguma informação que você recebeu ao longo da sua vida. Então se você tem dificuldades financeiras hoje, você precisa repensar como foi o seu contato em relação ao dinheiro ao longo da sua vida. Então, por exemplo, na sua casa, quando você era criança, o dinheiro era motivos de briga? Os seus pais falavam sobre dinheiro? E na sua comunidade religiosa, o que você cresceu aprendendo sobre dinheiro? Você já ouviu que ser pobre é ser humilde e que ser rico te torna uma pessoa ruim ou gananciosa? Você já escutou que só rico tem dinheiro e em algum momento ao longo da sua vida, alguém já te ensinou como o dinheiro funciona? E em algum momento você já sentou em uma mesa com qualquer pessoa para identificar quanto você ganha, quanto você gasta e como preparar esse controle financeiro? Essas são perguntas fundamentais para você entender o porquê você tem certos comportamentos em relação ao dinheiro. Porque se nós crescemos em um ambiente no qual o dinheiro é visto como problema, como motivo de brigas, como inimigo, um ambiente no qual nós nunca fomos ensinados a administrar o nosso dinheiro, obviamente que as nossas ações, os nossos comportamentos em relação ao dinheiro serão ruins. Então, se os seus hábitos em relação ao dinheiro estão ruins, o que você precisa fazer para mudá-los? Lembra que no começo eu falei que o nosso cérebro é como se fosse um software que é baseado nas informações, nos arquivos que são colocados nele? Para que você consiga mudar o seu comportamento em relação ao dinheiro, você precisa colocar novas informações no seu cérebro, você precisa colocar ali novos arquivos de conhecimento que vão ser a base das suas atitudes, para criar novos hábitos em relação ao dinheiro. Então agora eu vou te falar quais são os 10 hábitos ruins que estão te mantendo pobre e o que você precisa fazer para conseguir mudá-los a partir de hoje para que você tenha mais conforto financeiro. O primeiro hábito ruim é gastar tudo que você ganha. Isso acontece porque a maioria das pessoas segue esse ciclo no qual elas trabalham para ganhar dinheiro, para pagar as contas até ficar sem dinheiro e trabalhar novamente. Dessa forma, elas ficam presas nesse ciclo conhecido como o ciclo da corrida de ratos, no qual elas sempre vão estar trabalhando, gastando todo o dinheiro e dependendo do próximo salário. E para sair desse ciclo, você precisa seguir alguns passos. O primeiro deles é você fazer um controle de gastos. Você precisa entender para onde está indo o seu dinheiro. Então você precisa identificar quais são os gastos que você tem ao longo do mês, onde o seu dinheiro está sendo alocado, para que você consiga se programar nos próximos meses para conseguir reduzir as despesas e conseguir guardar um pouco do dinheiro. Porque pensa só, qual que é o sentido de você trabalhar a vida inteira, torrar todo o seu dinheiro e não saber com o que você está gastando o seu dinheiro? A partir do momento que você faz esse controle financeiro, você vai ter uma surpresa, porque você vai ver o tanto de dinheiro que você está gastando sem necessidade. Então clica nesse link aqui em cima, no qual eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer
esse controle financeiro. Com os gastos mapeados e com o planejamento preparado, você vai seguir um outro hábito, que é o hábito de sempre se pagar primeiro. Esse é um dos grandes mantras do investimento e é um dos hábitos dos ricos, como é mostrado no livro Pai Rico, Pai Pobre, pelo autor Robert Kiyosaki. Então, assim que você receber o seu salário, o primeiro destino do seu dinheiro tem que ser você. Você vai pegar esse dinheiro e vai guardar e vai destinar para a reserva ou para os investimentos, como eu vou falar mais para frente. Então a ideia não é guardar o que sobrar, mas sim guardar primeiro e gastar o que sobrar. E um outro hábito muito ruim é achar normal ter dívidas. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, a gente aprende que é normal ter dívida para tudo. E por conta disso, a maioria das pessoas se endivida com coisas pequenas, como por exemplo, para comprar roupa, para dar presentes, e acaba que a dívida se torna uma rotina na vida da pessoa. O problema disso é que se você tem esse hábito de sempre se endividar e ficar parcelando tudo no cartão de crédito, vai chegar um momento que você não vai conseguir pagar aquela fatura e você vai dividir a fatura, por exemplo, quando você paga só um pedacinho dela. E é aí que os bancos fazem rios de dinheiro, porque os juros que são cobrados para você fazer isso, eles são absurdos. Então, no fim das contas, você se endividou para poder comprar uma coisa e está pagando juros por conta disso. Então, o que eu fiz para conseguir me livrar desses atos? Quando eu precisava de dinheiro para comprar alguma coisa, como roupa ou dar algum presente para alguém, eu só comprava se eu tivesse o dinheiro para pagar à vista. Ou seja, se eu tivesse precisando de uma roupa, eu não ia dividir no cartão de crédito. Eu ia juntar o dinheiro até que eu tivesse o dinheiro à vista para conseguir comprar. Isso me ajudou bastante a reduzir as compras por impulso e a ter mais consciência em relação ao meu dinheiro. Porque pensa só, se você vai fazer uma compra aí de R$500 e você divide de 10 vezes, você vai pagar ali R$50 por mês. E R$50 talvez não pese tanto para você e você vai ficar tranquilo pagando aquela conta. Mas se você pega R$500 de uma vez para poder comprar uma coisa, aí você vai ver que está gastando um dinheirão com uma coisa que às vezes você não precisa. E um outro hábito muito ruim é não ter reserva de emergência. Atualmente no Brasil, cerca de 2/3 da população não possui reserva de emergência, o que é um número muito grande e muito alarmante. A reserva de emergência, ela tá ali justamente para te ajudar caso ocorra alguma emergência, como por exemplo, algum reparo urgente em casa, algum problema de saúde, alguma viagem de urgência para sua família, ou se você perdeu o seu emprego. Então, muitas pessoas, quando tem uma situação de emergência, elas acabam pedindo dinheiro emprestado para a família, para os amigos ou para o banco e ficam ali naquele ciclo de endividamento. Você precisa construir a sua reserva, que deve ser capaz de cobrir de 3 a 6 meses do seu atual custo de vida. Então, se por exemplo, você precisa de R$2.000 para se manter, a sua reserva precisa de ser de no mínimo R$6.000. E para você começar a montar a sua reserva, você vai fazer o seu controle de gastos, vai começar a se pagar primeiro e você vai pegar aquele dinheiro que você vai poupar todo mês e vai destinar para a sua reserva. Quanto mais dinheiro você conseguir destinar, mais rápido a sua reserva será montada. E um outro hábito muito ruim é não investir. Porque se você não investe, você está pegando todo o seu dinheiro e está fazendo outras pessoas ficarem mais ricas. Você está gastando ali o seu dinheiro ou está deixando só em uma poupança ali que não te paga nada. A partir do momento que você investe, você está construindo a sua riqueza. Você está fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Então existe uma regrinha de bolso do livro O Homem Mais Rico da Babilônia que diz que a gente precisa destinar no mínimo 10% do nosso salário para poder guardar, para poupar, para poder investir. Então, se por exemplo, você ganha R$4.000, no mínimo R$400 por mês do seu dinheiro deve ser destinado para você. Então, você vai pegar esse dinheiro e vai construir a sua reserva, mas também vai destinar parte para os investimentos. E aí, quando a sua reserva estiver prontinha, estiver montada, aí todo esse valor vai ser destinado para os seus investimentos. É claro que se você consegue poupar mais, melhor, porque quanto mais dinheiro você ter, maior será o seu patrimônio. Então pense naquela lógica de sempre se pagar primeiro. Você fez o controle financeiro, você sabe quanto da sua renda vai ser destinado para a reserva para os investimentos, e esse deve ser o primeiro destino do seu salário. Um outro hábito muito ruim é a autossabotagem, porque no fundo você sabe que você precisa ter um controle financeiro, que você precisa juntar e investir dinheiro, mas você sempre se autossabota. Então às vezes você começa a juntar ali 50, 100, R$200, mas sempre aparece alguma coisa para você gastar aquele dinheiro. E aí você fica pensando, vou deixar para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para o próximo aumento. E aí passam assim décadas, passa a vida inteira e você
você não saiu do lugar. Então, para você parar de se auto-sabotar, você precisa ter consciência de que aquilo é importante, que você precisa destinar parte da sua renda todos os meses para reserva e para os investimentos. Outro hábito muito ruim é ir na onda de amigos gastadores. Todos nós temos aquele amigo ou parente que tá sempre com roupa nova, que tá com carro do ano, que tá sempre esbanjando dinheiro e infelizmente muita gente acaba indo na onda porque quer viver o mesmo estilo de vida e por conta disso acaba se colocando em uma situação na qual torra todo o dinheiro ou fica até mesmo endividado para poder acompanhar esse estilo de vida que às vezes não cabe no bolso. Então a solução aqui é muito simples, né? É simplesmente você não ir na onda de amigos gastadores. Não é porque o seu amigo torra todo o dinheiro dele que você precisa torrar. Inclusive, se esse seu amigo gastador gasta todo o dinheiro, ele não deve ser um exemplo, um modelo de vida para você, porque aquela pessoa não está guardando nada para o futuro. Você tem que fazer um estilo de gastos que cabe no seu bolso, de forma que você consiga gastar e poupar todos os meses. Outro hábito muito ruim é a comparação. Isso porque nós aprendemos, infelizmente, que ter é poder, ter bens materiais, ter status. E por conta disso, sempre que a gente vê uma pessoa que tem uma coisa a mais do que a gente quer ter também, porque a gente fica sempre se comparando. E aí, por conta disso, o que acontece é que muita gente gasta dinheiro que não tem, com coisas que não precisa, para impressionar pessoas que elas nem gostam. Então, ao invés de ficar se comparando com pessoas que têm muita coisa, têm muitos bens materiais, você precisa se comparar com você. Então, por exemplo, hoje você está numa situação, você está quebrado, você não tem dinheiro para nada, como que você quer estar daqui 5, 10 anos? Se inspire no seu eu futuro, como que você quer estar daqui 5 a 10 anos? Então procure a sua melhor versão e pare de ficar se comparando com os outros. E um outro hábito muito ruim é pagar a conta para os amigos. Então imagina a situação que você foi num restaurante e aí na hora de pagar a conta, um amigo chega para você e fala, paga aí para mim que eu vou te pagar amanhã. Aí chega amanhã, o seu amigo não te paga. Aí você vai cobrar dele, ele fala, eu vou te pagar daqui tantos dias, aí não te paga. Aí você cobra de novo, a pessoa fica com raiva de você. E outra situação é quando você vai no restaurante com um grupo de amigos e aí você pede um prato mais simples, seus amigos pedem pratos super caros, pedem bebidas caras e na hora de pagar a conta, o que eles propõem? Que divida a conta igualmente. Aí você vai lá e paga a conta igual para todo mundo. Só que o que aconteceu? Você consumiu um prato super barato, seus amigos consumiram um prato super caro e se você divide a conta igualmente, você está pagando pela refeição cara do seu amigo. Então, quando você for sair, pague somente o valor destinado ao que você consumiu. Não fique bancando refeição cara de amigo seu. Então, você precisa aprender a falar não e a parar de ficar bancando seus amigos. Porque se você fizer isso e os seus amigos ficarem te chamando de muquirana, de mão de vaca, eles não são seus amigos. Porque amigo de verdade não vai querer te fazer de trouxa fazendo você pagar a conta para eles. E outro hábito muito ruim é ficar emprestando dinheiro. Então, às vezes, é pouco. Você empresta 30, 50, 100 reais. E aí, acaba que você tá pegando um dinheiro que poderia estar sendo destinado para os seus objetivos financeiros. Porque pensa só, se você não tem nenhum centavo no bolso, não tem dinheiro nenhum investido para você, por que você vai emprestar dinheiro para os outros? Porque muitos de nós têm aquele amigo ou aquele parente que está sempre pedindo dinheiro emprestado. Então, o que você vai fazer quando a pessoa te pedir dinheiro emprestado? Você tem que pensar o seguinte, que se for um caso urgente, como por exemplo, caso de saúde, algum acidente, que a pessoa realmente não tem para quem recorrer, aí beleza, você empresta seu dinheiro. Caso contrário, você vai falar com a pessoa o seguinte, eu não tenho dinheiro porque todo o meu dinheiro está investido. Fala assim, está investido, eu não posso resgatar. E aí a pessoa vai deixar para lá. Se ela continuar insistindo, você vai falar assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te ajudar a organizar a sua vida financeira para que você consiga juntar dinheiro, montar a sua reserva, para que na hora que você precisar, você vai ter o dinheiro guardado. Você vai ver que a maioria das pessoas que você fizer isso vai ficar com raiva de você, vai te xingar, porque, gente, a maioria das pessoas não quer solução. Elas simplesmente querem que você pague o dinheiro para elas, porque elas acham que por você ser amigo ou por você ser parente, você tem a obrigação de emprestar dinheiro para elas. E muitas vezes as pessoas precisam de dinheiro emprestado para coisas fúteis, para coisas banais, para poder pagar uma conta, um cartão de crédito. Então foi a falta de organização financeira dela que as colocou naquela situação na qual elas não têm dinheiro. E um outro hábito muito ruim é o consumismo. Nós somos bombardeados
o tempo todo para que a gente seja ali induzido a consumir. Então é a televisão, são as redes sociais que estão sempre ali nos estimulando para que a gente consuma. E por conta disso, muitas pessoas acabam fazendo compras por impulso porque elas foram ali estimuladas a gastar aquele dinheiro. Então o que você precisa fazer para parar de ser tão consumista? Primeiro é você definir ali as metas de gastos que você vai ter ao longo do mês. Então você vai ter o dinheiro ali da sua reserva, dos seus investimentos, de pagar as contas da casa. E aí você vai destinar parte daquele dinheiro para outras coisas, para compras que podem surgir que não estão dentro do planejado. Se a coisa que você deseja consumir não cabe naquele valor que você estipulou, você simplesmente não compra. Você precisa seguir as metas de orçamento que você teve ao longo do mês. E uma outra estratégia é, se você viu algum anúncio e você ficou com vontade de comprar, não compre assim que você vê. Deixa o negócio guardado e daqui um mês você vai ver se você ainda quer. Você vai ver que muitas coisas que você às vezes está com vontade de comprar agora, você pode mudar de ideia daqui a algumas semanas, daqui a um mês e não tem mais vontade de comprar. Então, se você não comprar assim que você vê, você acaba economizando bastante dinheiro, porque tem muitas compras que a gente tem vontade de fazer que elas são passageiras, depois elas passam e aí a gente acaba que não gasta aquele dinheiro. Então, o segredo é criar novos hábitos para que você consiga seguir esse caminho financeiro que vai te trazer maior liberdade, maior conforto financeiro no futuro. E eu vou ser bem honesta com você, a partir do momento no qual você muda esses hábitos, você vai seguir um caminho muito solitário e que pode ser até doloroso, porque a maioria das pessoas não faz isso, a maioria das pessoas tem hábitos ruins em relação ao dinheiro. Então, quando você para de gastar, começa a se organizar financeiramente, você vai estar ali sozinho, porque são poucas pessoas que estão dispostas a realmente mudar a vida financeira. Mas pensa o seguinte, que estar com a maioria não necessariamente é algo bom. Então não fique frustrado por você estar sozinho nesse caminho, porque isso é muito importante para que você consiga ter maior conforto financeiro. Mas uma coisa que pode te ajudar a ter foco e a continuar seguindo esses hábitos e construindo ali novos hábitos saudáveis para sua vida financeira é você conversar com alguém muito próximo a você, como por exemplo, o seu esposo, sua esposa, sua mãe, sua irmã, ou aquele amigo querido, porque se essas pessoas elas estiverem dispostas a também mudar de hábitos e também procurar seguir, criar esses novos arquivos para poder instalar no cérebro, aí vai ser mais fácil para você, porque você não vai estar sozinho, você vai ter um companheiro de novos hábitos, e aí um pode ajudar o outro, um pode motivar o outro, e assim vocês dois vão alcançar esse sucesso financeiro adquirindo esses novos hábitos. Agora me fala aqui nos comentários como você organiza sua vida financeira e eu te vejo nos próximos vídeos.